tarde a todos. Como o João já disse, eu vou apresentar sobre mapas de remoção de palha, que é uma metodologia que a gente está desenvolvendo dentro do projeto Sucre. Com a intenção, esse trabalho foi feito com toda a equipe que já apresentou aqui hoje, então é um trabalho que junta grande parte do que a gente viu desde a parte da manhã. E já vou agradecer a equipe e também a Bruna, que me auxiliou bastante neste trabalho. Então, esses mapas, eles surgiram de uma pergunta: como planejar a remoção da palha pensando em conservação do solo e na manutenção da produtividade? Então, onde eu posso retirar a palha da cana-de-açúcar e qual a quantidade disponível? Então, através dessa pergunta, a gente teve o objetivo de mapear as áreas aptas para a remoção da palha com base em fatores de conservação do solo e pensando na produtividade. Para a gente fazer isso, esse mapeamento, é necessária a utilização de dados georreferenciados. Esses dados são dados que possuem uma localização geográfica. Então, sem essa informação da localização geográfica, a gente não consegue fazer a geração desses mapas. Então, através de diversas camadas de informações geográficas, a gente fez uma sobreposição das camadas e, com os parâmetros de conservação dos solos desenvolvidos dentro do projeto Sucre, a gente conseguiu gerar o mapa final de planejamento das áreas de remoção de palha da cana-de-açúcar. Para fazer essa sobreposição de camadas com dados geográficos, só para vocês compreenderem como que a gente trabalha, utilizamos um sistema de informação geográfica. O que é um sistema de informação geográfica? É um sistema computacional onde é permitido fazer a representação da informação espacial. Então, através desses sistemas, existem vários dados provenientes de informação geográfica. A gente consegue fazer uma avaliação e depois um mapa de planejamento de onde retirar a palha da cana-de-açúcar com base nessas informações geográficas que eu vou mostrar para vocês que a gente utilizou ao longo do projeto. Então, dentro de um ambiente SIG, a gente tinha a produtividade dos talhões. Para cada um desses talhões, calculou o potencial de produtividade da palha com base nos fatores da literatura. E a gente elencou, a princípio, para o cenário que eu vou mostrar aqui, 4 fatores: a declividade, o estágio, o período de colheita e a textura do solo. O fator declividade ele foi proveniente de mapas de declividade. Pode ser obtido também por levantamentos topográficos. Nesse caso, a gente usou já um mapa pronto proveniente de imagens de satélite. O estágio e o período de colheita veio do proprietário das áreas que a gente vai mostrar para vocês. E a textura do solo foi um mapa de textura do solo já pronto, também proveniente de imagens de satélite e levantamento de campo, mas também pode ser um dado vindo do proprietário ou da usina. Então, para cada um dos talhões, a gente tem a posição geográfica deles e está associado a declividade que tem nesses talhões, a variabilidade, o estágio de corte e o tipo de solo, além da produtividade, a época de colheita e a produtividade de palha. Então, a gente tem um banco de dados com todas essas informações e faz esse tipo de levantamento, como vocês podem ver na tabela. O nosso cenário para aplicação dos limiares, quais são os locais que a gente pode ou não pode remover a palha, considerando a conservação dos solos e a produtividade, ele foi baseado na uma das nossas usinas parceiras, do Grupo Zilor, localizado na região de Quatá. A área que a gente utilizou aproximadamente 50 mil hectares, para contextualizar. O solo predominante da área é textura arenosa e a declividade predominante está variando de 3% e 8%, pelo mapa que a gente avaliou. E a produtividade média para estes talhões que a gente usou nessa avaliação para a geração dos mapas foi de 56 toneladas por hectare. E foi um ano específico. Então, isso vai variar conforme mudar o ano, varia também as condições que a gente vai expor aqui. E dividimos os nossos fatores em 2 tipos: fatores excludentes e fatores responsivos. Os excludentes consistiu na declividade e no estágio de corte. E os responsivos no período de colheita e na textura do solo. Então, para cada um desses fatores, foi criado um mapa de fatores excludentes e um mapa de fatores responsivos. Então, onde eu posso remover, quanto eu posso remover de palha, considerando cada um desses fatores. E, depois disso, a sobreposição dos 2 mapas, dos fatores excludentes com os fatores responsivos. Isso gera o nosso mapa final de remoção de palha, mostrando os locais que têm potencial para remoção, pensando em conservação do solo e manutenção da produtividade.
Aí só ressaltar, o João já falou sobre isso, que a área é uma área que não tem, a produtividade está abaixo do que é a média, a condição do solo também não é uma condição das melhores condições, só para a gente ter isso em mente para ver os resultados em seguida que a gente vai obter. Então, só para definir como que a gente colocou os limiares de uma classe que pode remover a palha ou não pode remover a palha para esse cenário específico. Para os fatores excludentes, declividades de 0 a 3%, a gente considerou apto à remoção, porém sujeito a uma análise dos fatores responsivos. Quando a declividade ela for maior do que 3%, a gente vai avaliar a produtividade da palha, pensando em conservação, como já foi dito hoje em alguma das apresentações, nós decidimos manter o mínimo de 7 toneladas por hectare em campo. Então, se a produtividade nos talhões for maior do que 7 toneladas por hectare, essa área ela vai ser restrita à remoção, considerando que tem que se deixar o mínimo de 7 toneladas por hectare e remover apenas o excedente. Então, é uma área restrita, sujeita aos fatores responsivos também. Se a produtividade de palha for menor do que 7 toneladas por hectare, a gente colocou um limiar para essa classe de inapto, não vai poder remover a palha nessa condição. As áreas em reforma, se o canavial ele não tem áreas em reformas, a nossa classe fica restrita, sujeita aos fatores responsivos. Então, aqui há uma restrição para remoção nesse nível de fatores e tem que avaliar o nível seguinte, que é o nível dos fatores responsivos. Se o canavial ele tiver uma área de reforma, aí tem que avaliar os preparos. Se for preparo convencional, consideramos apto para esse cenário, preparo reduzido, restrito, sujeito aos fatores responsivos. Só para ressaltar, neste caso, quando eu mostrar os resultados, em Quatá a gente não tinha as informações do tipo de preparo. Então, nós consideramos tudo como preparo convencional para Quatá. Para os fatores responsivos, como que a gente delimitou os limiares? Textura do solo. Textura arenosa é inapto à remoção. Então, é um cenário bem conservacionista. A textura médio argilosa vai ser apta para remover a palha. Época de colheita, início de safra, bem mais ou menos o que o João já apresentou, a gente considerou inapto a princípio, no meio apto, devido às questões de chuvas do início e do meio por ser uma época mais seca também. E no fim a gente colocou uma restrição, vai ser dependente essa remoção da palha. Aqui é a representação, esse fluxo, da sobreposição dos dois fatores, como que ficou os limiares dessas classes. Então, nessa parte aqui de cima, é as classes dos fatores excludentes, que eu acabei de apresentar, e também as classes dos fatores responsivos. Todas as áreas, e o meio é as classes do mapa final. Todas as áreas que são aptas nos fatores excludentes, elas sempre permanecerão aptas à remoção, independente da resposta do responsivo. Isso porque são áreas em reformas. Todas as áreas inaptas também nos fatores de excludentes, elas sempre também serão consideradas inaptas para remoção, no mapa final de remoção, devido à produtividade ser menor do que 7 toneladas por hectare, então a gente está considerando aquela questão de conservação dos solos. E o que for apto, sujeito aos responsivos, verifica qual é a restrição no responsivo, se torna restrito, e se for inapto, inapto. E o que já é restrito, sempre lembrar que tem que manter o mínimo de 7 toneladas por hectare em campo para conservação de solos, e ele mantém a restrição devido a isso, apesar de ser apto nos responsivos, e restrito nos dois ficou como continua uma classe restrita para remoção. Aí, mostrando para vocês os mapas, como que ficou esses mapas. As classes são as que eu acabei de mostrar. Apto em verde, em marrom, apto, porém é dependente dos fatores responsivos. Em amarelo é restrito e dependente aos fatores responsivos. E em vermelho são áreas inaptas para remoção. Esse primeiro mapa é o mapa de fatores excludentes. Então, aqui está a condição de remoção na área que a gente estudou para os fatores excludentes. Quando a gente passa para o mapa de fatores responsivos, a área inapta ela aumenta, porque predominantemente, como eu disse no começo, a textura dessa região é arenosa, e a gente considerou nesse primeiro momento que seria inapto remover a palha em áreas com textura arenosa, para esse cenário. Agora, a sobreposição dos dois mapas, a gente tem as áreas em verdes, áreas aptas, em laranja, restritas devido aos fatores excludentes, amarelo, restrito devido aos responsivos, e marrom, áreas restritas em ambos os fatores. E em vermelho são as áreas inaptas.
O interessante de se ver aqui é que apto para remover a palha, considerando já a questão de deixar o mínimo de 7 toneladas por hectare em campo, a gente tem 67 mil toneladas de palha disponível para remoção. E isso equivale a, em termos de distribuição de área, 22% da área está disponível para remover a palha. A grande questão que a gente vê por esses resultados é que a metodologia ela apresenta um potencial de planejamento da remoção da palha. Então, a gente está levando em consideração toda a questão de conservação e também manutenção da produtividade. A gente consegue planejar onde retirar a palha sem que se tenha um impacto nas questões de conservação dos solos. E aí eu até conversei agora com o pessoal da Zilor e perguntei quanto eles removeram de palha em 2016. Eles falaram que removeram 66 mil toneladas de palha. E aqui, pela nossa estimativa, usando, a gente chegou a 67 mil toneladas de palha disponível para remover. Porém, o interessante é alocar essa remoção em locais em que não se tem um impacto em termos de conservação do solo e produtividade. E aqui a gente fez uma simulação, um cenário, se aumentasse a produtividade desses talhões em 20%, o que aconteceria em termos de áreas aptas para a remoção da palha. Então, a gente teria 80 mil toneladas de palha disponível para remoção, e em área isso aumentaria apenas 0,5%. E quando a gente voltar aqui, tem um aumento de áreas laranjas, bem onde está a parte da seta, a gente percebe que há um aumento de disponibilidade de palha na classe em que há aquela restrição. Mantenha o mínimo de 7 toneladas por hectare em campo e remova apenas o excedente. Então, áreas que eram inaptas passam a ser aptas à remoção devido, é claro, à produtividade que aumentou. Então, o que a gente vê disso? Há uma variabilidade da produtividade de palha em função da produção da cana em si, e a remoção ela foi limitada nesse estudo tanto pela produtividade, nesse caso, nesse cenário conservacionista que a gente criou, também pela declividade e pela textura do solo. Ah, como é que ficaria na minha área um mapa desse? Vai depender das condições da área, então isso vai ser variável. E outra questão também é uma variabilidade de ano a ano também. Então, é possível criar um mapa para todos os anos para eu ver onde remover palha? Sim, a gente consegue fazer esses tipos de mapa. A grande questão é ter as informações georreferenciadas para que a gente possa gerar esse planejamento, um mapa que possa auxiliar no planejamento do proprietário. Então, disso, quais que são os próximos passos que a gente está dando em relação a mapas de remoção de palha? O próximo passo agora é fazer uma análise econômica. Então, é ter um mapa de custos de remoção, considerando as rotas de recolhimento e conservação dos recursos naturais. Então, agora a gente vai fazer um link a mais com a questão de custos, ter esse mapa de custos. Para essas áreas que são disponíveis para remoção, qual é o custo de eu remover? Qual o impacto que eu vou ter nisso em remover, tanto em termos de custo, como também em termos de recursos naturais? Que linka todo o nosso projeto como um todo. Muito obrigada pela atenção.